Um empresário milionário suando frio em sua luxuosa sala no 40º andar, com 30 minutos para fechar um negócio de 500 milhões de dólares com investidores franceses. O problema: seu tradutor, o melhor de São Paulo, acabara de sofrer um acidente terrível. Parece que tudo está perdido, não é? Pois esperem para ver o que uma simples faxineira tem a dizer. Seu nome é Clara Santos, e o que ela fez naquele dia mudou tudo para sempre. A história de Clara Santos. Marcelo Guimarães sentiu as mãos tremerem ao desligar o telefone. Aos 52 anos, ele havia construído um império do zero, superado crises e traições, mas nunca o pânico que sentia em seu escritório no 40º andar de um prédio de luxo na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A notícia era daquelas que destroem uma carreira. Thierry Dubois, seu tradutor estrela, estava gravemente ferido após um acidente, e os franceses chegavam em 27 minutos. Senhor Guimarães, a voz de sua secretária Patrícia soou nervosa pelo interfone. Os relatórios estavam prontos, mas o tradutor... Marcelo levantou-se de sua cadeira de couro importado e começou a caminhar. Pela janela, ele via o caos da cidade, mas hoje nem isso o distraía da catástrofe que se anunciava. Patrícia entrou pálida, com uma lista de papéis que pareciam uma sentença. Senhor, liguei para todos os tradutores de francês em São Paulo. Todos estão ocupados ou não conseguem chegar a tempo. O melhor que consegui foi alguém para as 16 horas. Marcelo a olhou fixamente. Patrícia, os franceses chegam em 20 minutos. Esta reunião vale 500 milhões de dólares. Se perdermos este contrato, teremos que demitir metade da empresa. Não era exagero. Ele havia apostado tudo nesta expansão internacional com o grupo francês Beauvais Associados. Era seu sonho de 15 anos. Marcelo passou as mãos pelo cabelo. Ele falava inglês e português, mas francês era um mistério. Google Tradutor, nada? Perguntou desesperado. Patrícia respondeu. Senhor, eles perceberão na hora. Além disso, estamos falando de contratos complexos, termos técnicos, nuances jurídicas. Não é uma conversa de restaurante. Ela estava certa. O telefone tocou. Era Jean-Claude Beauvais, o patriarca francês, falando em um francês elegante que Marcelo não entendia. Très bien, merci. Foi tudo o que Marcelo conseguiu dizer antes de desligar, rezando para ter dito algo apropriado. Patrícia, eles chegam em 15 minutos. E 15, Marcelo gritou pela primeira vez. Se não conseguirmos nos comunicar, pensarão que somos amadores. Cancelarão tudo. Lá fora, os funcionários haviam parado de trabalhar. Era a primeira vez que viam o chefe perder a calma. Ricardo, o diretor financeiro, se aproximou da porta. Marcelo, posso ajudar? Seu francês era pior que o de Marcelo. Ricardo, você conhece alguém que fale francês? Qualquer pessoa. Ricardo hesitou. Minha filha tem uma professora, mas ela está dando aula e não sabe nada de negócios. Ele sugeriu falar em inglês, mas Marcelo descartou imediatamente. Você está louco. São investidores tradicionais. Pensarão que não somos sérios. Eles valorizam o protocolo, a educação, a sofisticação. Isabela, a diretora de marketing, apareceu na porta. E se explicarmos a emergência médica? Marcelo desabou na cadeira. Isabela, eles vieram de Paris só para isso. Se não conseguirmos nem nos comunicar, pensarão que somos uma empresa de bairro. O relógio marcava 15h. Em 10 minutos, a família Beauvais estaria na sala de reuniões, esperando uma apresentação que Marcelo não podia fazer. Patrícia tentou uma última ideia. Senhor, vou ligar para a Aliança Francesa. Enquanto ela discava freneticamente, Marcelo viu um Mercedes preto parar lá fora. 3 homens elegantes, claramente europeus, desceram. O estômago de Marcelo revirou. Patrícia, eles chegaram. Chegaram e não temos tradutor. Foi então que Clara Santos passou pelo corredor, empurrando seu carrinho de limpeza. Ela trabalhava no prédio há 2 anos, sempre invisível, silenciosa. Uma mulher de 43 anos com o cabelo preso em um rabo de cavalo simples, vestida com o uniforme azul da empresa de limpeza. Clara havia ouvido a confusão no escritório do Sr. Guimarães, mas estava acostumada com executivos gritando. Hoje, porém, o tom era diferente. Ela nunca o tinha ouvido tão desesperado, tão humano. Clara parou de limpar quando ouviu a palavra francês repetida várias vezes. Sua mão apertou o pano com mais força. França, Paris. Uma vida que ela havia deixado para trás há 4 anos e que tentava esquecer a cada dia.
Não há ninguém que fale francês nesta empresa, Marcelo gritou. Clara se aproximou da porta, lutando contra seus instintos de permanecer invisível. Mas o desespero daquele homem tocou algo profundo nela. Talvez a tenha lembrado de seus próprios momentos de desespero. Com licença, Clara bateu suavemente na porta aberta. Todas as cabeças se viraram. Clara, não é hora de limpar, disse Patrícia automaticamente. Clara respirou fundo e deu um passo para dentro da sala. Desculpem a interrupção, mas ouvi vocês falarem de francês. Marcelo a olhou com impaciência. Clara, estamos no meio de uma crise. Os franceses estão subindo agora. Eu sei, senhor. É por isso que vim. Clara fez uma pausa, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. Eu falo francês fluentemente. O silêncio foi ensurdecedor. Marcelo piscou. Patrícia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ricardo e Isabela trocaram olhares incrédulos. Você o quê? Marcelo finalmente conseguiu dizer. Eu falo francês fluentemente, senhor. Morei em Paris por 12 anos. Clara manteve a voz firme. Marcelo a estudou como se a visse pela primeira vez. Por 2 anos, Clara Santos havia sido parte da paisagem. Agora, de repente, ela estava se oferecendo para salvá-lo da maior crise de sua vida. Você tem certeza? Perguntou Marcelo com incredulidade. Absolutamente. Trabalhei em Paris. Conheço a cultura francesa. Posso ajudar. O coração de Clara disparou. Ela estava se oferecendo para retornar a um mundo do qual havia jurado nunca mais fazer parte. Do corredor, veio o som de vozes em francês. Os investidores haviam chegado. Marcelo olhou para Clara, para sua equipe, para o relógio. Ele não tinha escolha. Era confiar em uma faxineira ou perder 500 milhões de dólares. Patrícia, leve Clara para o banheiro executivo. Consiga roupas adequadas. Rápido. Isabela, prepare uma pasta com nossos materiais. Ricardo, receba os franceses e ganhe tempo. Marcelo respirou fundo. Clara, espero que você saiba o que está fazendo. Clara assentiu, tremendo por dentro. Não era apenas traduzir, era voltar a ser quem ela foi. Tocar feridas que ainda sangravam, enfrentar um passado que a havia destruído. Enquanto Patrícia a arrastava para se arrumar, Clara ouviu os franceses serem recebidos. Suas vozes eram educadas, refinadas, exatamente como ela se lembrava dos executivos com quem costumava trabalhar. E pela primeira vez em 4 anos, Clara Santos se preparava para voltar ao mundo corporativo. Não como a CEO de uma multinacional que um dia foi, mas como a tradutora improvisada que podia salvar ou arruinar a empresa de Marcelo Guimarães. O destino de milhões de dólares estava nas mãos de uma faxineira que guardava segredos que ninguém imaginava. Clara sabia que, após aquela reunião, nada seria como antes. Ela não poderia ser invisível. E talvez, pela primeira vez em 4 anos, ela não quisesse se esconder. Patrícia praticamente arrastou Clara pelo corredor até o banheiro executivo. Clara nunca estivera naquela parte do prédio. Era um mundo de luxo e modernidade. Clara, você tem certeza absoluta de que fala francês? Se isso der errado, o senhor Guimarães vai nos demitir na hora. Clara se olhou no espelho. Uma mulher de 43 anos, cansada, com rugas que não existiam há 4 anos. O uniforme de limpeza a fazia parecer exatamente o que ela se tornara. Invisível, dispensável. Eu tenho certeza, Patrícia. Trabalhei em uma multinacional francesa por 8 anos. Eu era diretora de operações. As palavras saíram antes que Clara pudesse se arrepender. Patrícia parou, com os olhos arregalados. Você era. É uma longa história. Agora precisamos nos concentrar na reunião. Clara evitou os detalhes. Patrícia pegou um blazer azul marinho, uma blusa branca e uma saia social. Vista isso rápido, eles já devem estar na sala de reuniões. Clara se trocou. Fazia 4 anos que não usava roupas formais, que não participava de uma reunião corporativa, que não falava francês profissionalmente. Era como voltar a andar de bicicleta após um acidente grave. Clara, eu preciso saber a verdade. Você realmente entende de negócios, porque eles vão falar de contratos, investimentos, termos técnicos que nem eu sei pronunciar. Patrícia estava visivelmente nervosa. Clara ajeitou o blazer e olhou-se no espelho. A transformação era impressionante. De repente, ela parecia uma executiva de verdade. Patrícia, por 8 anos fechei contratos de dezenas de milhões de euros. Negociei com os maiores grupos empresariais da França. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Clara respirou fundo, sentindo algo dentro de si despertar.
Mas eu preciso de 5 minutos sozinha antes da reunião para me preparar mentalmente. Nós não temos 5 minutos. Os franceses estão esperando e Marcelo está tendo um ataque de nervos. Patrícia, se você quer que eu faça isso bem, que eu salve esta empresa do maior vexame da história, eu preciso desses 5 minutos. Confia em mim. Patrícia hesitou. Havia algo diferente em Clara. 5 minutos. Não mais do que isso, disse Patrícia e saiu correndo. Clara sentou-se na poltrona de couro e fechou os olhos. Ela precisava viajar no tempo. Ela precisava encontrar Clara Cristina Beauchamp, a que morava em um elegante apartamento nos Jardins. Falava francês todos os dias e negociava com os maiores grupos empresariais da Europa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela se lembrou das reuniões na sede da Beauvais, associados em Paris. Ela conhecia bem aquela família. Conservadores, tradicionais, valorizavam protocolo e elegância acima de tudo. Jean-Claude era especialmente rígido com a etiqueta empresarial. Qualquer deslize e a reunião estaria perdida. Clara abriu os olhos e se levantou. Era hora de voltar a ser quem ela realmente era. Lá fora, Marcelo caminhava nervosamente. Ricardo tentava entreter os franceses com café. Marcelo, você tem certeza disso? Isabela sussurrou para Patrícia. Apostar tudo em uma faxineira. Marcelo estava suando. Patrícia se aproximou com uma expressão de surpresa e nervosismo. Marcelo, eu preciso te dizer uma coisa. A Clara disse que foi diretora de operações de uma multinacional francesa por 8 anos. Marcelo parou abruptamente. O quê? Como assim? Ela disse que fechava contratos de dezenas de milhões de euros. Marcelo, talvez ela realmente saiba o que está fazendo. Talvez não seja só uma faxineira. Antes que Marcelo pudesse processar a informação, Clara apareceu no corredor. A transformação foi tão dramática que ninguém a reconheceu. O blazer caía perfeitamente. Sua postura era ereta, confiante. Ela não caminhava pedindo desculpas por existir, mas sim como alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Senhor Guimarães, disse Clara, e até sua voz soou diferente, mais firme, profissional, com uma autoridade que não se encaixava na imagem que tinham dela. Estou pronta. Marcelo a estudou. Havia algo em sua presença que ele não havia notado antes. Uma confiança natural, uma elegância que não se aprende. Clara, antes de entrarmos, eu preciso saber de algo. Você realmente pode fazer isso? Esta reunião vale o futuro da empresa. Se der errado. Clara o olhou diretamente nos olhos, sem piscar. Senhor Guimarães, por 8 anos, representei uma das maiores empresas francesas do mundo na América Latina. Fechei alianças que mudaram mercados inteiros. Eu sei exatamente como lidar com investidores franceses. O queixo de Marcelo caiu. Que empresa? L'Oréal. Como diretora regional para toda a América Latina, eu me reportava diretamente ao conselho em Clichy. Clara fez uma pausa, vendo o choque nos rostos deles. Mas isso é passado. Hoje, estou aqui para ajudá-lo. Isabela sussurrou para Patrícia. Como uma ex-diretora da L'Oréal vira faxineira. Não faz sentido. Clara ouviu, mas não respondeu. Não era hora para explicações. Podemos ir. Franceses tradicionais como os Beauvais não gostam de esperar. Marcelo assentiu, ainda processando a revelação. Eles caminharam em direção à sala de reuniões e Clara sentiu os olhares curiosos da equipe. Ela sabia que após aquela reunião, tudo mudaria para sempre. Não havia volta. Quando abriram a porta, Clara viu 3 homens elegantemente vestidos falando em francês. Jean-Claude Beauvais, de 70 anos, com cabelos totalmente brancos, ainda tinha aquela postura aristocrática que ela se lembrava. Philippe Beauvais, de 1,40, parecia impatiente, et terceiro homem que Clara não reconheceu. Monsieur, veuillez excuser notre retard. Clara disse em francês perfeito, com um sotaque tão natural que parecia ter nascido em Paris. Os 3 franceses se viraram. Jean-Claude ergueu as sobrancelhas, surpreso com a fluência impecável. Philippe parou de olhar para o relógio. O terceiro homem a estudou com renovado interesse. Foi como ver uma chave ser ligada. Clara não estava mais falando como uma faxineira que sabia algumas palavras em francês. Ela falava como alguém que havia vivido, trabalhado e respirado aquela cultura por anos. Marcelo estava parado ao lado de Clara, completamente perdido na conversa, mas impressionado com sua naturalidade. Era como se ela tivesse renascido na frente dele. Jean-Claude se aproximou e apertou sua mão com o respeito que se dá a um igual. A conversa continuou em francês por alguns minutos,
E Marcelo percebeu que não era apenas uma tradução básica. Clara estava conduzindo uma conversa social sofisticada, estabelecendo rapport, fazendo exatamente o que um negociador internacional experiente faria. Do que eles estão falando? Marcelo sussurrou para Clara. Tópicos sociais. Ele está elogiando a vista da cidade, o escritório, perguntando sobre minha formação. É protocolo padrão. Eles estão me avaliando para decidir se vocês são sérios o suficiente para fazer negócios. Clara respondeu em voz baixa, sem perder seu sorriso profissional. Felipe disse algo em francês que indicava impaciência. O senhor Felipe quer ir direto para a reunião. Ele tem compromissos em Paris amanhã cedo, traduziu Clara. Marcelo se endireitou. Perfeito, vamos começar. Então, Clara se posicionou estrategicamente entre Marcelo e os franceses, e pela primeira vez em 4 anos, ela se sentiu completamente em casa. Aquele era seu elemento natural, seu habitat original. Não se tratava apenas do idioma, era de entender culturas, facilitar negócios, construir pontes entre mundos diferentes. Marcelo começou sua apresentação em português, pausando após cada frase para que Clara traduzisse. Mas rapidamente percebeu que Clara não estava apenas traduzindo palavra por palavra, ela estava aprimorando, refinando, tornando tudo mais elegante e persuasivo, como se estivesse traduzindo não apenas o idioma, mas a intenção por trás das palavras. Quando Marcelo mencionou os números de faturamento, Clara não apenas traduziu, ela contextualizou, explicou o mercado brasileiro, comparou com empresas francesas que eles conheciam. Quando ele falou de planos de expansão, ela adicionou detalhes sobre regulamentações que demonstravam um conhecimento profundo. Jean-Claude fez uma pergunta complexa sobre impostos brasileiros, e Clara não apenas traduziu para Marcelo, mas respondeu diretamente, demonstrando uma compreensão técnica que deixou o francês visivelmente impressionado. Marcelo sussurrou durante uma pausa enquanto os franceses falavam entre si. Você não está só traduzindo, você está vendendo melhor do que eu. Clara sorriu com uma confiança que ninguém da equipe brasileira havia visto antes. É assim que se faz negócios com franceses, Sr. Guimarães. Eles precisam sentir que o senhor entende completamente o mundo deles. A tradução literal não é suficiente. A reunião continuou, e Marcelo percebeu que estava testemunhando algo extraordinário. Clara não era apenas uma tradutora competente ou uma ex-executiva disfarçada. Ela era uma negociadora nata, uma ponte cultural perfeita, uma mulher que entendia tanto o lado brasileiro quanto o francês, melhor do que qualquer consultor que ele tivesse contratado. E os franceses estavam claramente impressionados. Philippe parou de olhar para o relógio. Jean-Claude fazia anotações com interesse genuíno. O terceiro homem sussurrava comentários positivos que Clara traduzia com modéstia estratégica. Quando fizeram a primeira pausa, Jean-Claude se aproximou de Clara e disse algo que a fez corar levemente. O que ele disse? Perguntou Marcelo curioso. Clara hesitou. Ele disse que raramente encontra consultores com tanta sofisticação empresarial fora de Paris e quer saber onde o senhor me descobriu. Marcelo olhou para Clara com uma expressão completamente nova. Por 2 anos, ela havia sido praticamente invisível para ele. Agora, em uma manhã, havia se transformado na pessoa mais valiosa de sua empresa. Clara, quando esta reunião terminar, teremos uma conversa muito longa sobre quem você realmente é. Clara assentiu, sabendo que não havia mais como esconder o passado. A faxineira invisível havia desaparecido para sempre. Clara Cristina Beauchamp estava de volta ao mundo que um dia foi seu, e desta vez estava determinada a não deixar que ninguém a destruísse de novo. Ao retornar à sala de reuniões após a pausa, algo fundamental havia mudado. Os franceses não viam mais Clara como uma simples tradutora. Havia um respeito nos olhos deles que Marcelo nunca tinha visto direcionado a nenhum de seus funcionários. Jean-Claude até havia puxado uma cadeira para que ela se sentasse à mesa, em vez de ficar de pé atrás de Marcelo. Monsieur Guimarães, disse Jean-Claude em um inglês pausado. Sua consultora é muito, como se diz, impressionante. O senhor Jean-Claude disse que sou impressionante, traduziu Clara automaticamente. Ela fez uma pausa estratégica. Mas creio que ele se refere à apresentação da empresa em geral, senhor Guimarães. Marcelo percebeu que Clara estava desviando o elogio para ele, protegendo seu ego. Era um movimento inteligente e diplomático que demonstrava ainda mais sua experiência em negociações complexas. Felipe abriu uma pasta de documentos e começou a falar rapidamente em francês. Gesticulando, era algo importante.
técnico, cheio de termos jurídicos. Marcelo esperou a tradução, mas se surpreendeu quando Clara respondeu diretamente em francês, fazendo perguntas específicas e tomando notas detalhadas. Clara, o que está acontecendo? Por favor, mantenha-me informado, Marcelo sussurrou, sentindo-se excluído da própria reunião. Desculpe, senhor. Felipe está apresentando a estrutura de investimento que eles propõem para a aliança. É bem complexa. Envolve holdings em 3 países diferentes para otimização fiscal. Clara fez uma pausa, organizando a informação na cabeça, com a precisão de quem já havia visto estruturas semelhantes centenas de vezes. Mas há alguns pontos problemáticos. A configuração que propõem pode criar sérias complicações jurídicas no Brasil. Marcelo piscou, confuso. Como você sabe disso? Porque eu já estruturei investimentos semelhantes quando trabalhava na França. Essa configuração específica teve problemas com a Receita Federal do Brasil em 2018. Conheço pelo menos 3 empresas que tiveram enormes dores de cabeça com o fisco por usarem exatamente essa estrutura. Clara se virou para Philippe e disse algo em francês que o fez parar imediatamente e consultar seus papéis. Philippe respondeu algo que claramente era uma pergunta preocupada. Clara assentiu e continuou explicando em francês. Marcelo via o francês mais jovem cada vez mais interessado, fazendo anotações frenéticas. Clara, pelo amor de Deus, me diga o que está acontecendo. Sou eu que estou fechando este contrato. Marcelo começava a se sentir como um espectador. Clara se virou para ele com uma expressão de desculpa e determinação profissional. Senhor Guimarães, eu identifiquei 3 problemas graves na estrutura que eles propuseram. Se assinarmos como está, o senhor pode ter sérios problemas com o fisco brasileiro e europeu, multas que podem chegar a milhões. Ela lhe mostrou os papéis cobertos de anotações. Eu sugeri algumas modificações que protegem os interesses de ambas as partes e são totalmente legais em ambas as jurisdições. Jean-Claude disse algo em francês que fez Philippe sorrir, claramente impressionado. O que foi agora? Perguntou Marcelo, sentindo-se completamente perdido. O senhor Jean-Claude disse que raramente encontra consultores brasileiros com um conhecimento tão profundo das regulamentações europeias e que está impressionado com o nível de preparação de sua equipe. Clara hesitou. Ele também sugeriu que o senhor me inclua permanentemente na equipe que gerenciará esta aliança nos próximos anos. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Em 3 horas, sua faxineira havia se transformado na consultora internacional que ele nunca soube que precisava. E os franceses, conhecidos por serem extremamente exigentes, estavam claramente fascinados com ela. Senhor Guimarães, Clara continuou em voz baixa. Posso sugerir uma pausa estratégica. Preciso explicar-lhe as implicações técnicas do que eles propõem antes de continuarmos. Há decisões importantes a serem tomadas. Marcelo assentiu. Ainda tentando processar como uma funcionária que pagava o salário mínimo, entendia mais de negócios internacionais do que seus próprios executivos com MBA. Monsieur, podemos fazer uma pequena pausa, disse Clara aos franceses, que concordaram. Corteses. Eles saíram da sala de reuniões e Marcelo praticamente arrastou Clara para seu escritório, fechando a porta com mais força do que o necessário. Patrícia, Ricardo e Isabela o seguiram com expressões de extrema curiosidade e choque. Clara, quem diabos é você, na verdade? Marcelo explodiu assim que a porta se fechou. Clara sentou-se na cadeira em frente à mesa de Marcelo, mantendo sua postura ereta. Mas, pela primeira vez desde que vestiu o blazer, ele viu uma vulnerabilidade genuína em seus olhos, como se estivesse prestes a abrir uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Meu nome completo é Clara Cristina Beauchamp. Por 12 anos, morei na França, onde construí uma carreira que pensei que duraria para sempre. Ela fez uma pausa, respirando fundo. 8 desses anos, trabalhei para a L'Oréal como diretora de operações para toda a América Latina. Antes disso, fiz um MBA na HEC Paris e trabalhei para outras 2 multinacionais francesas. O silêncio na sala foi absoluto. Patrícia havia parado de respirar. Ricardo estava de boca aberta. Isabela segurava os papéis como se fossem a única coisa sólida em um mundo que acabara de virar de cabeça para baixo. Como você foi de diretora da L'Oréal a faxineira aqui? Marcelo perguntou, sua voz mais suave agora, percebendo que havia uma história dolorosa por trás daquela transformação. É impossível. Clara olhou para as próprias mãos e,
Pela primeira vez, Marcelo viu lágrimas se formarem em seus olhos. Há 4 anos, meu marido, François, foi preso na França por evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Ele era sócio de uma consultoria que desviava recursos de clientes por anos. Ela fez uma pausa, a dor visível em seu rosto. Eu não sabia de nada. Estava focada no meu trabalho, mas como era casada com ele e tínhamos uma conta bancária conjunta, também fui investigada. Meu Deus, Patrícia sussurrou. Não fui acusada, porque conseguiram provar minha total inocência, mas o escândalo destruiu minha reputação da noite para o dia. A imprensa francesa não perdoa, e meu nome se tornou sinônimo de suspeita. Clara limpou uma lágrima. Nenhuma empresa francesa queria me contratar. Perdemos tudo: casa, carros, investimentos, amigos. François continua preso até hoje. Deve ficar mais 2 anos. Marcelo sentou-se pesadamente. E por que não procurou emprego na sua área aqui no Brasil? Perguntou Marcelo. Eu tentei por meses. Enviei currículos para todas as multinacionais. Ofereci serviços como consultora. Tentei explicar minha situação. Clara respirou fundo, recompondo-se com seu profissionalismo habitual. Mas, quando as empresas procuravam meu nome na internet, encontravam todas as notícias sobre o escândalo. Mesmo tendo sido provada minha inocência, ninguém queria correr o risco de contratar alguém associado à fraude fiscal. Ricardo balançou a cabeça, comovido pela injustiça. Clara, isso é um absurdo. Você é visivelmente competente. A vida não se preocupa com competência quando você precisa colocar comida na mesa e pagar o aluguel, Ricardo. Clara se endireitou, recuperando a compostura. Pedro, meu filho, tinha 15 anos quando voltamos. Ele precisava de estabilidade, um lugar para morar, comida na mesa. O trabalho de limpeza foi o que consegui mais rapidamente, e a empresa oferecia plano de saúde. Isabela se aproximou. Clara, o que exatamente está errado na proposta dos franceses? Você falou de problemas sérios. Clara pegou os papéis da reunião e instantaneamente voltou ao modo profissional. Eles estão propondo uma estrutura de investimento que funciona perfeitamente dentro das leis francesas, mas que aqui no Brasil pode ser interpretada como planejamento fiscal agressivo pela Receita Federal. Ela apontou para pontos específicos nos documentos. Se a Receita Federal decidir auditar, eles podem enfrentar multas de até 300% do valor investido, além de processos criminais por evasão. Marcelo inclinou-se para a frente, finalmente entendendo a gravidade. E você sabe como resolver isso sem perder o investimento? Eu sei exatamente como resolver. Preciso modificar 3 cláusulas específicas nos contratos e incluir 2 salvaguardas jurídicas que tornam tudo transparente. Clara mostrou suas anotações. Isso torna o investimento totalmente legal e auditável em ambos os países, sem reduzir os benefícios fiscais legítimos. De fato, pode até aumentar a segurança jurídica para ambas as partes. Jean-Claude disse algo em francês que fez Philippe sorrir, claramente impressionado. O que foi agora? Perguntou Marcelo, sentindo-se completamente perdido. O senhor Jean-Claude disse que raramente encontra consultores brasileiros com um conhecimento tão profundo das regulamentações europeias e que está impressionado com o nível de preparação de sua equipe. Clara hesitou. Ele também sugeriu que o senhor me inclua permanentemente na equipe que gerenciará esta aliança nos próximos anos. Marcelo sentiu como se tivessem lhe dado um soco no estômago. Em 3 horas, sua faxineira havia se transformado na consultora internacional que ele nunca soube que precisava. E os franceses, conhecidos por serem extremamente exigentes, estavam claramente fascinados com ela. Senhor Guimarães, Clara continuou em voz baixa, posso sugerir uma pausa estratégica. Preciso explicar-lhe as implicações técnicas do que eles propõem antes de continuarmos. Há decisões importantes a serem tomadas. Marcelo assentiu, ainda tentando processar como uma funcionária a quem pagava o salário mínimo, entendia mais de negócios internacionais do que seus próprios executivos com MBA. Monsieur, podemos fazer uma pequena pausa? Disse Clara aos franceses, que concordaram, corteses. Eles saíram da sala de reuniões e Marcelo praticamente arrastou Clara para seu escritório, fechando a porta com mais força do que o necessário. Patrícia, Ricardo e Isabela o seguiram com expressões de extrema curiosidade e choque. Clara, quem diabos é você, na verdade? Marcelo explodiu assim que a porta se fechou. Clara sentou-se na cadeira em frente à mesa de Marcelo, mantendo sua postura ereta. Mas, pela primeira vez desde que vestiu o blazer,
Ele viu uma vulnerabilidade genuína em seus olhos, como se estivesse prestes a abrir uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Meu nome completo é Clara Cristina Bouchon. Por 12 anos morei na França, onde construí uma carreira que pensei que duraria para sempre. Ela fez uma pausa, respirando profundamente. 8 desses anos, trabalhei para a L'Oréal como diretora de operações para toda a América Latina. Antes disso, fiz um MBA na HEC Paris e trabalhei para outras 2 multinacionais francesas. O silêncio na sala foi absoluto. Patrícia havia parado de respirar. Ricardo estava de boca aberta. Isabela segurava os papéis como se fossem a única coisa sólida em um mundo que acabara de virar de cabeça para baixo. Como você foi de diretora da L'Oréal a faxineira aqui? Marcelo perguntou, sua voz mais suave agora, percebendo que havia uma história dolorosa por trás daquela transformação. É impossível. Clara olhou para as próprias mãos e, pela primeira vez, Marcelo viu lágrimas se formarem em seus olhos. Há 4 anos, meu marido, François, foi preso na França por evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Ele era sócio de uma consultoria que desviava recursos de clientes por anos. Ela fez uma pausa, a dor visível em seu rosto. Eu não sabia de nada. Estava focada no meu trabalho, mas como era casada com ele e tínhamos uma conta bancária conjunta, também fui investigada. Meu Deus! Patrícia sussurrou. Não fui acusada, porque conseguiram provar minha total inocência. Mas o escândalo destruiu minha reputação da noite para o dia. A imprensa francesa não perdoa, e meu nome se tornou sinônimo de suspeita. Clara limpou uma lágrima. Nenhuma empresa francesa queria me contratar. Perdemos tudo. Casa, carros, investimentos, amigos. François continua preso até hoje. Deve ficar mais 2 anos. Marcelo sentou-se pesadamente. E por que não procurou emprego na sua área aqui no Brasil? Perguntou Marcelo. Eu tentei por meses. Enviei currículos para todas as multinacionais. Ofereci serviços como consultora. Tentei explicar minha situação. Clara respirou fundo, recompondo-se com seu profissionalismo habitual. Mas, quando as empresas procuravam meu nome na internet, encontravam todas as notícias sobre o escândalo. Mesmo tendo sido provada minha inocência, ninguém queria correr o risco de contratar alguém associado à fraude fiscal. Ricardo balançou a cabeça, comovido pela injustiça. Clara, isso é um absurdo. Você é visivelmente competente. A vida não se preocupa com competência quando você precisa colocar comida na mesa e pagar o aluguel, Ricardo. Clara se endireitou, recuperando a compostura. Pedro, meu filho, tinha 15 anos quando voltamos. Ele precisava de estabilidade, um lugar para morar, comida na mesa. O trabalho de limpeza foi o que consegui mais rapidamente, e a empresa oferecia plano de saúde. Isabela se aproximou. Clara, o que exatamente está errado na proposta dos franceses? Você falou de problemas sérios. Clara pegou os papéis da reunião e instantaneamente voltou ao modo profissional. Eles estão propondo uma estrutura de investimento que funciona perfeitamente dentro das leis francesas, mas que aqui no Brasil pode ser interpretada como planejamento fiscal agressivo pela Receita Federal. Ela apontou para pontos específicos nos documentos. Se a Receita Federal decidir auditar, eles podem enfrentar multas de até 300% do valor investido, além de processos criminais por evasão. Marcelo inclinou-se para a frente, finalmente entendendo a gravidade. E você sabe como resolver isso sem perder o investimento? Eu sei exatamente como resolver. Preciso modificar 3 cláusulas específicas nos contratos e incluir 2 salvaguardas jurídicas que tornam tudo transparente. Clara mostrou suas anotações. Isso torna o investimento totalmente legal e auditável em ambos os países, sem reduzir os benefícios fiscais legítimos. De fato, pode até aumentar a segurança jurídica para ambas as partes. Patrícia olhou os papéis por cima do ombro de Marcelo. Como você pode ter tanta certeza de que isso funcionará? Porque eu estruturei investimentos praticamente idênticos para a Peugeot quando eles expandiram operações no Brasil e na Argentina. Mesma lógica fiscal, adaptada para diferentes regulamentações nacionais. Clara fez uma pausa, mostrando uma confiança que vinha de anos de experiência, e ainda mantém o contato informal com alguns ex-colegas que trabalham nas principais consultorias fiscais internacionais. Eu sei exatamente quais estruturas estão sendo questionadas pelos fiscos nacionais e quais são consideradas seguras. Marcelo a estudou. Clara, você não é apenas uma ex-executiva em desgraça.
Você é uma especialista internacional em investimentos europeus no mercado latino-americano. Uma das melhores que eu já vi, Marcelo. Isso foi há 4 anos. Muito tempo no mundo corporativo. Clara corrigiu, mas havia uma faísca em seus olhos que não existia há anos. Não, Clara. Conhecimento como o seu não se perde. Você acabou de provar isso, salvando um contrato de 500 milhões de dólares que eu estava prestes a assinar e que poderia ter me destruído. Marcelo se levantou, tomando uma decisão que mudaria tudo. Quando voltarmos para aquela sala, quero que você negocie diretamente comigo, não como tradutora, mas como consultora sênior da empresa. Clara hesitou. O medo antigo voltando. Marcelo, eu não posso fazer isso. Oficialmente, eu sou sua funcionária de limpeza. Se os franceses descobrirem a verdade. Clara, os franceses já perceberam que você não é uma tradutora comum. Jean-Claude tem 40 anos de experiência em negócios internacionais. Ele sabe reconhecer competência de classe mundial quando a vê, independentemente do cargo no papel. Marcelo caminhou até a janela. E honestamente, depois do que eu testemunhei hoje, acho que você entende mais sobre este negócio específico do que eu mesmo. Uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Era a recepcionista. Senhor Guimarães, os franceses perguntam se podem continuar. Disseram que tem algumas questões técnicas específicas que gostariam de discutir com a consultora brasileira. Marcelo e Clara trocaram olhares significativos. Eles te chamaram de consultora, não de tradutora, Marcelo observou. Porque vocês me apresentaram como tradutora, mas eu agi como consultora internacional. Para franceses tradicionais como os Bovais, a competência técnica fala mais alto que títulos formais. Eles reconheceram a experiência quando a viram. Então, vamos dar a eles exatamente o que eles querem. Marcelo tomou a decisão final. Clara, termine esta reunião como a consultora internacional que você realmente é. Feche este negócio comigo como parceira, não como funcionária. Clara o olhou com uma mistura de esperança e terror. Esperança de voltar a ser quem ela nasceu para ser. Terror de que tudo pudesse desmoronar de novo. Marcelo, depois de hoje, não há volta. O senhor entende isso, não é? Marcelo sorriu pela primeira vez desde que a crise começou. Clara, depois do que você fez hoje, eu não quero que haja volta. Eu quero que você seja exatamente quem você sempre foi. A melhor negociadora internacional que eu já conheci. Quando retornaram à sala de reuniões, Clara já não tentava se esconder. Ela sentou-se à mesa como igual, abriu sua própria pasta de documentos e começou a negociar o maior contrato da história da empresa de Marcelo, com a elegância e competência que a haviam tornado lenda nas multinacionais francesas. E, pela primeira vez em 4 anos, Clara Cristina Beauchamp voltou a ser exatamente quem nasceu para ser. Uma executiva brilhante, fechando negócios de centenas de milhões, com a naturalidade de quem nunca deveria ter parado. 3 horas depois, quando os franceses finalmente se levantaram da mesa, Marcelo soube que havia testemunhado algo histórico. Eles não apenas fecharam o contrato original de 500 milhões de dólares, mas Clara havia estruturado uma aliança muito mais ampla que incluiria 2 projetos mais nos próximos 18 meses. O valor total chegava a 800 milhões de dólares. Jean-Claude se aproximou de Clara e apertou sua mão com o profundo respeito que só os franceses dão a alguém que realmente os impressiona. Madame Beauchamp, foi um prazer trabalhar com alguém de seu calibre. Raramente encontramos essa combinação de conhecimento técnico e elegância comercial. Philippe acrescentou, em um inglês pausado, mas sincero. A senhora transformou um bom investimento em uma oportunidade excepcional. Nossa equipe em Paris ficará muito impressionada. O terceiro homem, que Clara descobriu ser o diretor financeiro do grupo, lhe entregou seu cartão pessoal. Madame, se um dia considerar voltar ao mercado europeu, adoraríamos conversar sobre oportunidades. Depois que os franceses se foram, prometendo retornar na semana seguinte com a documentação final, Marcelo ficou sozinho com Clara na sala. O silêncio estava carregado de tensão, de conquista e de uma mudança irreversível. Clara, Marcelo disse finalmente afrouxando a gravata pela primeira vez no dia. Em 3 horas você acabou de fechar o maior negócio da história da minha empresa. Você não apenas salvou um contrato que poderia ter me arruinado, mas o transformou em algo muito maior do que eu sonhava. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. E você fez isso usando conhecimentos e experiência que eu nem sabia que existiam a metros de distância de mim por 2 anos. Clara guardava os documentos na pasta,
evitando olhá-lo. Agora que a adrenalina da negociação havia passado, a realidade do que havia acontecido estava se instalando. Ela não era mais a faxineira invisível, não havia volta. Eu fiz o que precisava ser feito, Marcelo. Nada mais. Pare de me chamar de Senhor Guimarães. Depois do que aconteceu hoje, acho que podemos ser Marcelo e Clara. Ele sentou-se pesadamente. Clara, eu preciso te fazer uma pergunta direta, e quero uma resposta completamente honesta. Clara finalmente o olhou, preparando-se. Por que você nunca me disse quem você realmente era? Por que aceitou trabalhar como faxineira quando você é claramente uma das mentes empresariais mais brilhantes que eu já conheci? Clara suspirou profundamente, como se tivesse carregado aquele peso por anos. Marcelo, quando você está desesperado, quando precisa colocar comida na mesa do seu filho e pagar o aluguel no final do mês, o orgulho é um luxo que você não pode se permitir. Ela fez uma pausa, olhando pela janela a cidade que a havia acolhido quando ela não tinha nada. E honestamente, depois de perder tudo na França, de ver meu nome associado a escândalos em todos os jornais, eu não tinha confiança na minha capacidade profissional. Comecei a acreditar que talvez eu não fosse tão boa quanto pensava. E hoje, como você se sente depois de impressionar alguns dos investidores mais sofisticados da Europa? Clara sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de uma emoção que não sentia há anos. Hoje eu me senti, eu mesma pela primeira vez em 4 anos, como se tivesse acordado de um pesadelo muito longo. Marcelo se levantou e caminhou até a janela. Clara, eu tenho uma proposta a fazer. De fato, tenho várias propostas. Clara esperou em silêncio, o coração batendo mais rápido. Primeira opção. Você aceita uma das ofertas que certamente virão dos franceses. Você se torna uma consultora internacional independente. Ganha muito dinheiro. Reconstrói completamente sua carreira no mercado europeu. Marcelo se virou para ela. Segunda opção. Você se torna minha sócia na Guimarães Participações. Dirigimos juntos esta expansão internacional e todas as que vierem. Clara piscou, certa de ter ouvido errado. Sócia. Clara, depois do que eu testemunhei hoje, eu tenho a certeza absoluta de que você conhece os mercados internacionais infinitamente melhor do que eu. Você tem contatos, experiência, credibilidade e claramente tem talento para transformar uma empresa regional brasileira em um player internacional. Marcelo se aproximou da mesa. Estou oferecendo uma sociedade de 25% da empresa, mais uma participação especial nos lucros de todos os contratos internacionais que você trouxer. O queixo de Clara literalmente caiu. Por 4 anos ela havia limpado escritórios e sonhado com uma segunda chance. Agora, de repente, lhe ofereciam uma sociedade em uma empresa que acabara de fechar o maior contrato de sua história. Marcelo, eu não posso aceitar algo assim. É generoso demais. O senhor mal me conhece. Clara, hoje você salvou minha empresa de um contrato que poderia ter resultado em processos criminais e multas milionárias. Depois, você transformou um negócio de 500 milhões em uma aliança de 800 milhões. Se isso não merece uma sociedade, eu não sei o que merece. Marcelo sorriu genuinamente. Além disso, tenho a forte sensação de que, com você como sócia, esses 800 milhões dos franceses são apenas o começo de algo muito maior. Clara se levantou e caminhou até a janela, olhando a cidade onde havia começado sua vida do zero 4 anos antes, uma cidade que a havia recebido como refugiada, e agora lhe oferecia uma segunda chance que ela nunca imaginou ser possível. Por alguns minutos, ela ficou em silêncio, processando a magnitude da proposta. Sociedade significava segurança financeira para ela e Pedro, reconhecimento profissional. Significava que ela finalmente poderia usar todo o seu conhecimento e experiência sem se esconder. Marcelo, posso fazer uma contraproposta? Claro. Eu aceito a sociedade, mas com 3 condições inegociáveis. Clara se virou para ele com uma determinação que Marcelo estava aprendendo a reconhecer. Primeira, quero que todos os funcionários de limpeza e serviços gerais desta empresa tenham seus salários revisados e aumentados em pelo menos 30%. Se eu posso ir de faxineira a sócia, outros também merecem oportunidades e reconhecimento. Marcelo assentiu de imediato, impressionado com sua generosidade e consciência social. De acordo, completamente. E a segunda condição, quero estabelecer um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. A educação muda vidas,
E eu quero que a empresa seja parte dessa transformação. Clara fez uma pausa. Pedro conseguiu uma bolsa na USP. Mas eu sei quantas famílias aqui lutam para dar educação de qualidade aos seus filhos. Perfeito. Criaremos o programa de bolsas Clara Beauchamp. E a terceira condição. Clara sorriu com malícia. Eu quero uma semana para treinar minha substituta na limpeza. Não posso deixar o trabalho pela metade. Marcelo riu, genuinamente divertido e comovido com sua humildade. Clara, você acabou de fechar um negócio de 800 milhões de dólares e está preocupada em treinar uma faxineira. Marcelo, uma coisa que eu aprendi na vida é que todo trabalho honesto tem dignidade, e toda transição deve ser feita com responsabilidade e respeito. Clara estendeu a mão. Então, temos um acordo. Marcelo apertou sua mão, sabendo que estava selando não apenas uma aliança empresarial, mas uma amizade que mudaria ambas as vidas para sempre. Temos um acordo. E, Clara, bem-vinda de volta ao mundo ao qual você sempre pertenceu. Fora da sala de reuniões, Patrícia, Ricardo e Isabela esperavam ansiosos. Quando Marcelo e Clara saíram, ambos sorrindo, eles souberam que algo extraordinário havia acontecido. Pessoal, Marcelo anunciou para a equipe reunida. Quero apresentar oficialmente Clara Cristina Beauchamp, nossa nova sócia e diretora de negócios internacionais da Guimarães Participações. O silêncio foi quebrado por Patrícia, que começou a aplaudir. Em segundos, todo o escritório aplaudia. A notícia se espalhou como um incêndio. Clara estava emocionada, mas também assustada com a atenção. Por 4 anos ela havia se escondido. Agora, de repente, era o centro das atenções. Clara, isso é inacreditável. Isabela se aproximou. Você merece todo o reconhecimento. Ricardo acrescentou. Eu sempre soube que havia algo especial em você. A forma como observava as reuniões, como entendia as conversas. Agora tudo faz sentido. Patrícia, com lágrimas nos olhos, disse: Clara, estou tão feliz por você. Você vai revolucionar esta empresa. Naquela tarde, Clara se mudou para um escritório no 38º andar com vista panorâmica da cidade. Sentada em sua nova mesa, revisando documentos de outros projetos internacionais que já chegavam. Ela se permitiu sentir algo que não sentia há 4 anos. Esperança genuína no futuro. Seu telefone tocou. Era Pedro ligando da universidade. Mãe, você não vai acreditar no que estou ouvindo aqui na faculdade. Todo mundo está falando de uma história sobre uma faxineira que virou sócia de uma empresa depois de fechar um contrato milionário. Dizem que é inspirador demais para ser verdade. Clara riu, percebendo que a história já estava se espalhando. Filho, há coisas na vida que são tão extraordinárias que parecem impossíveis, mas às vezes realmente acontecem. Mãe, essa história é sobre você, não é? Clara olhou pela janela de seu novo escritório. Sim, Pedro. É sobre nós, sobre recomeçar, sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Quando desligou o telefone, Clara se permitiu chorar pela primeira vez em 4 anos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, gratidão de uma mulher que havia encontrado seu caminho de volta para casa. Clara Cristina Beauchamp já não era a faxineira invisível. Era sócia da Guimarães Participações, uma das negociadoras internacionais mais respeitadas do país, e uma mulher que havia provado que segundas chances realmente existem. Às vezes, elas vêm quando menos se espera, disfarçadas de crise, e às vezes, para encontrá-las, é preciso ter a coragem de mostrar quem você realmente é. Clara havia encontrado essa coragem, e agora, finalmente, estava pronta para construir o futuro que sempre mereceu. 6 meses após a reunião que mudou tudo, Clara estava em seu escritório do 38º andar, revisando contratos de 3 novos projetos internacionais. A mesa de vidro estava coberta de documentos em português, inglês e francês, prova de como a Guimarães Participações havia se transformado. Mas naquela manhã de segunda-feira, Clara não conseguia se concentrar. Olhava pela janela, observando o movimento da cidade, ainda processando a velocidade com que sua vida havia mudado. Há 6 meses, ela chegava ao trabalho às 5 da manhã, carregando produtos de limpeza. Hoje, tinha 3 assistentes, um salário 20 vezes maior e reuniões com CEOs de multinacionais. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Era Márcia, sua assistente executiva principal. Uma jovem de 28 anos com formação em relações internacionais que falava 4 idiomas.
e havia trabalhado em consultorias antes de se juntar à equipe de Clara. Clara, chegaram mais 2 propostas esta manhã, uma do grupo alemão BMW e outra de um conglomerado italiano que quer investir em energia renovável. Márcia colocou as pastas sobre a mesa. E Marcelo quer falar com você quando tiver um momento. Ele disse que é algo importante. Clara sorriu, ajeitando os óculos. Diga a Marcelo que estou livre agora. E Márcia, você pode reprogramar minha reunião das 3? Quero revisar estas propostas com calma antes de tomar qualquer decisão. Márcia assentiu e saiu. Clara pegou a primeira pasta, mas antes de abri-la, permitiu-se um momento de reflexão. A transformação não havia sido apenas profissional. Sua vida pessoal também era completamente diferente. Pedro, agora em seu 2º ano de engenharia na USP, estava florescendo como nunca. A bolsa de estudos da empresa permitiu-lhe dedicar-se completamente aos estudos, e suas notas estavam entre as melhores. Mais importante, ele havia recuperado a confiança em si mesmo e no futuro. Clara havia se mudado para um amplo apartamento em Pinheiros, com 3 quartos e uma bela vista. Pedro tinha seu próprio home office, e Clara havia montado um escritório em casa. Era uma vida que ela nem sonhava em ter de volta. Seu telefone tocou. Uma chamada internacional. Clara Cristina Beauchamp attendeu em modo profissional. Allô, Anna, Jean-Claude Beauvais. Comment allez-vous? A voz do patriarca francês soou alegre. Monsieur, que surpresa. Estou muito bem, obrigada. Em que posso ajudá-lo? Jean-Claude continuou em francês. Ele estava ligando para convidá-la para uma conferência internacional sobre investimentos na América Latina, que seria realizada em Paris no mês seguinte. Queriam que ela fosse a palestrante principal, representando o mercado brasileiro. É uma grande honra, Mr. Beauvais. Mas preciso falar com meu sócio antes de confirmar. Bien. Mas Clara, posso dizer uma coisa? Nos últimos 6 meses, você se tornou uma referência no mercado europeu para investimentos no Brasil. Seu nome é respeitado nos melhores círculos empresariais de Paris. Quando desligou, Clara ficou absorta. 6 meses atrás, seu nome estava associado a escândalo e desgraça. Agora, aparentemente, era sinônimo de competência e sucesso. A vida tem uma forma peculiar de dar voltas completas. Marcelo bateu na porta e entrou sem esperar resposta, como havia se tornado costume. A aliança havia evoluído para uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e confiança absoluta. Clara, parece pensativa. Algum problema? Marcelo se jogou na poltrona em frente à mesa dela, carregando uma pasta. Nenhum problema. Jean-Claude Beauvais acabou de ligar de Paris. Ele quer que eu dê uma palestra internacional sobre investimentos na América Latina. Clara sorriu. Aparentemente, nos últimos meses, eu me tornei uma referência no mercado europeu. Marcelo gargalhou. Clara, você sempre foi uma referência. Só precisava de uma oportunidade para mostrar isso de novo. Ele abriu a pasta. E falando em oportunidades, tenho uma proposta que pode te interessar. Clara inclinou-se para a frente curiosa. Chegou uma proposta da Petrobras. Eles estão estruturando uma joint venture com empresas europeias para exploração de petróleo em águas profundas. É um projeto de 15 bilhões de dólares. Marcelo fez uma pausa para o número fazer efeito. E eles querem especificamente a Guimarães Participações como consultora, com você liderando as negociações. Clara sentiu o coração acelerar. 15 bilhões de dólares. Seria o maior projeto da história da empresa e potencialmente um dos maiores contratos de consultoria internacional já fechados no Brasil. Marcelo, isso é gigantesco. Você tem certeza de que eles estão falando especificamente de mim? Eles disseram textualmente que querem a ex-diretora da L'Oréal, que impressionou os franceses e está revolucionando o mercado brasileiro de consultoria internacional. Marcelo sorriu. Sua reputação chegou até a Petrobras. Clara se levantou e caminhou até a janela, tentando processar a magnitude da oportunidade. 6 meses atrás, ela limpava banheiros executivos. Agora, a maior empresa do país queria contratá-la para o maior projeto da década. Marcelo, aceitar um projeto desse porte significa expandir drasticamente nossa operação. Precisaremos contratar mais consultores, abrir escritórios em outras cidades, talvez até no exterior. Eu sei, e estou preparado para isso. Marcelo se levantou. Clara, quando te ofereci a sociedade, eu sabia que você transformaria esta empresa, mas nem eu imaginava que seria tão rápido e em uma escala tão grande. Clara se virou para ele.
Marcelo, eu preciso ser honesta. Um projeto como este atrairá atenção internacional. Meu passado na França, o escândalo com François, tudo pode voltar à tona. Marcelo a estudou. Clara, você está com medo? Não exatamente medo, mas preocupação. Construímos algo bonito aqui, uma reputação sólida. Não quero que o passado prejudique o que conquistamos. Marcelo se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Clara, você enfrentou o pior que a vida pode oferecer e saiu mais forte. Você perdeu tudo e reconstruiu uma carreira ainda melhor. Se alguém tentar usar seu passado contra você, descobrirá que você não é mais a mesma mulher vulnerável de 4 anos atrás. Clara assentiu, sentindo a confiança retornar. Você tem razão. E além disso, a verdade sempre esteve do nosso lado. Eu nunca fiz nada de errado. Exatamente. E agora você tem uma empresa sólida, uma reputação impecável no Brasil e amigos poderosos que te apoiam. Marcelo voltou para a pasta. Então, o que você me diz? Aceitamos o desafio da Petrobras? Clara olhou mais uma vez pela janela, vendo a cidade que a havia acolhido quando ela não tinha nada e que agora lhe oferecia a maior oportunidade de sua carreira. Aceitamos, mas com uma condição. Qual? Quero que parte dos honorários deste projeto seja destinada a expandir nosso programa de bolsas de estudo. Se vamos crescer, quero que nossa responsabilidade social cresça junto. Marcelo sorriu, impressionado com sua generosidade. Feito. Destinaremos 5% dos honorários líquidos para bolsas. Eles passaram as 2 horas seguintes planejando a expansão da empresa. Discutiram a necessidade de contratar pelo menos 10 novos consultores, abrir um escritório no Rio de Janeiro para ficar mais perto da Petrobras e possivelmente estabelecer uma representação em Paris. Clara. Há mais uma coisa, Marcelo disse quando estavam terminando. Recebi uma ligação do jornal Folha de S. Paulo. Querem fazer uma reportagem de capa sobre você para a seção de negócios. De faxineira a executiva. A história da mulher que está mudando o mercado brasileiro de consultoria internacional. Clara hesitou. Marcelo, eu não sei se estou pronta para esse tipo de exposição. Clara, querendo ou não, você se tornou um símbolo, uma prova de que o Brasil tem talentos excepcionais e que segundas chances realmente existem. Marcelo inclinou-se para a frente. Sua história pode inspirar milhares de pessoas que estão passando por dificuldades. Clara pensou por um momento. Por 4 anos ela havia se escondido, envergonhada do passado e com medo do futuro. Talvez fosse hora de assumir completamente quem ela havia se tornado. Está bem, mas eu quero que a reportagem inclua informações sobre nosso programa de bolsas de estudo. Se eu vou ser um símbolo, que seja um símbolo útil. Naquela tarde, Clara teve sua primeira entrevista para um veículo nacional em 4 anos. O jornalista ficou fascinado com sua história. Senhora Clara, o jornalista perguntou no final, que conselho a senhora daria às pessoas que perderam tudo e acham que não têm mais futuro? Clara pensou cuidadosamente. Eu diria a elas que, às vezes, precisamos tocar o fundo do poço para descobrir nossa verdadeira força, que a competência real nunca se perde, apenas fica adormecida, esperando a oportunidade certa, e que segundas chances existem, mas geralmente vêm disfarçadas de trabalho duro e muita humildade. Quando a entrevista terminou, Clara se sentiu liberta. Pela primeira vez em anos, ela havia falado abertamente sobre sua história sem vergonha ou medo. Ela havia assumido completamente sua jornada, com todas as quedas e vitórias. No final do dia, Clara encontrou uma foto que Pedro lhe havia dado. Eram eles dois no dia da formatura do filho no ensino médio, poucos meses depois de voltarem da França. Ambos estavam magros, cansados, mas sorrindo. Ela colocou a foto ao lado de outra mais recente, tirada na festa de celebração quando ela se tornou sócia. Pedro estava radiante, confiante, cheio de planos. A transformação de ambos era evidente. Clara sorriu, guardou os documentos e se preparou para ir para casa. No carro, ligou para Pedro. Filho, como foi o dia na faculdade? Mãe, incrível. O professor de engenharia internacional comentou sobre uma executiva brasileira que está ganhando reconhecimento na Europa por projetos de infraestrutura. Quando ele disse o nome, Clara Beauchamp, eu quase gritei, essa é minha mãe. Clara riu, o coração cheio de orgulho e felicidade. Pedro, posso te contar um segredo? Hoje aceitamos um projeto de 15 bilhões de dólares com a Petrobras. Será o maior da nossa história. Pedro ficou em silêncio por um momento. Mãe, você é incrível. Em 6 meses,
Você foi de faxineira a consultora de projetos multibilionários. Isso é surreal. Pedro, nada disso seria possível sem você. Você me deu força para continuar quando eu queria desistir. Você me lembrou todos os dias que vale a pena lutar pelo futuro. Quando desligou, Clara estava chegando em casa. O apartamento em Pinheiros estava iluminado, aconchegante, cheio da vida que ela havia reconstruído tijolo por tijolo. Pedro estava na sala estudando. Mãe, como foi o dia da nova executiva mais famosa do Brasil? Pedro se levantou para abraçá-la. Foi um dia de decisões importantes, filho. Decisões que definirão nosso futuro para os próximos anos. Eles jantaram juntos, conversando sobre os planos de Pedro, a possibilidade de ele fazer um intercâmbio na França, os sonhos que agora eram possíveis de novo. Mais tarde, Clara sentou-se na varanda, olhando as luzes da cidade. Ela pensou em François, ainda preso na França, e percebeu que não sentia mais raiva ou rancor. Sentia indiferença e gratidão por ter encontrado a força para recomeçar. Ela pensou em todos os funcionários de limpeza e no programa de bolsas de estudo que estava mudando vidas. Pensou em Marcelo, que havia apostado nela quando ela nem acreditava em si mesma, e pensou no futuro que se estendia, cheio de possibilidades que 6 meses atrás pareciam impossíveis. Clara Cristina Belchamp, a destruída que havia voltado da França 4 anos antes, não era mais a faxineira invisível. Era uma executiva respeitada, uma sócia próspera, uma mãe orgulhosa e uma mulher que havia provado que a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem a coragem de tomar ponto lá. 1 ano após a reunião que mudou tudo para sempre, Clara estava no palco principal do Centro de Convenções de São Paulo, em frente a uma plateia de 1000 empresários e investidores. Era o Congresso Nacional de Negócios Internacionais, e ela havia sido convidada como palestrante principal para falar sobre reconstrução profissional e excelência em consultoria internacional. Mas hoje, não era apenas mais uma palestra. Era o dia em que ela receberia o Prêmio Executiva do Ano, concedido pela Associação Brasileira de Executivos, pelo trabalho excepcional que havia desenvolvido na Guimarães, participações e o impacto no mercado brasileiro. Clara ajeitou o microfone e olhou para a plateia. Na primeira fila, Pedro sorria orgulhoso. Ao seu lado, Marcelo, que havia se tornado muito mais do que um sócio. Patrícia, Ricardo e Isabela também estavam lá, representando a equipe que havia crescido de 15 para 120 funcionários no último ano. Há exatamente 18 meses, sua voz começou, firme. Eu trabalhava como faxineira em um prédio corporativo no centro de São Paulo. Chegava às 5 da manhã, limpava escritórios, esvaziava o lixo e tentava ser invisível, não porque tivesse vergonha do trabalho, mas porque tinha vergonha de quem eu achava que havia me tornado. Um murmúrio percorreu a plateia. Hoje, exatamente 18 meses depois, nossa empresa fechou contratos internacionais no valor de 3,2 bilhões de dólares. Criamos 250 empregos diretos. Estabelecemos alianças com 15 pascalizes, e nosso programa de bolsas de estudo já beneficiou mais de 800 famílias. A plateia explodiu em aplausos, mas Clara levantou a mão, pedindo silêncio. Mas eu não estou aqui para falar de números. Estou aqui para falar de algo muito mais importante, sobre segundas chances, sobre a dignidade do trabalho e sobre como o Brasil desperdiça talentos todos os dias, simplesmente porque não sabemos olhar além das aparências. Clara fez uma pausa, deixando as palavras fazerem efeito. Por 4 anos, eu fui apenas uma estatística. Uma imigrante que voltou ao seu país sem recursos, uma mulher de meia idade, competindo por empregos com pessoas muito mais jovens, uma profissional altamente qualificada que o mercado havia descartado por associação com um escândalo. Sua voz ficou mais intensa. Quantos de vocês têm funcionários na limpeza, segurança, manutenção, que talvez sejam ex-professores, ex-engenheiros, ex-administradores, que a vida forçou a aceitar qualquer trabalho disponível? O silêncio no auditório foi absoluto. Clara viu pessoas se olhando, refletindo. Eu tive sorte, muita sorte. Eu estava no lugar certo, na hora certa, quando uma crise obrigou meu chefe a descobrir quem eu realmente era. Clara olhou diretamente para Marcelo. Mas quantos talentos excepcionais estão escondidos em nossos próprios escritórios, esperando apenas uma oportunidade para mostrar seu valor? Clara contou sua história completa, a carreira na França, o escândalo que não foi culpa dela, a volta ao Brasil, os anos de faxina e, finalmente,
a oportunidade que mudou tudo. Ela falou sobre o medo, a vergonha, a sensação de inutilidade, mas também sobre a resiliência, a esperança e a importância de nunca desistir por completo. A lição mais importante que aprendi, Clara disse no final da palestra, é que a competência real nunca se perde. Ela pode estar adormecida, escondida, subutilizada, mas está sempre lá, esperando a oportunidade de ressurgir. E que às vezes, para encontrar essa oportunidade, precisamos aceitar começar do zero, trabalhar duro e manter nossa dignidade intacta, não importa o que estejamos fazendo. A plateia se levantou em uma ovação de 5 minutos. Clara viu lágrimas nos olhos de muitas pessoas. Executivos emocionados, jovens profissionais fazendo anotações. Após a conferência, durante a cerimônia de premiação, Clara subiu novamente ao palco para receber o troféu de executiva do ano. O presidente da Associação Brasileira de Executivos leu uma citação que a fez corar. Clara Cristina Beauchamp representa o melhor do empresariado brasileiro. Competência técnica excepcional, visão estratégica internacional, responsabilidade social genuína e uma capacidade extraordinária de transformar a adversidade em oportunidade. Em 18 meses, ela não apenas reconstruiu sua própria carreira, mas revolucionou o mercado brasileiro de consultoria internacional e inspirou milhares de profissionais em todo o país. Quando Clara segurou o troféu, pesado e elegante, sentiu que segurava muito mais do que um reconhecimento profissional. Segurava a prova física de que a vida realmente oferece segundas chances a quem tem a coragem de tomá-las. Após a cerimônia, no coquetel, Clara foi abordada por dezenas de pessoas. Executivos buscando alianças, jovens profissionais pedindo conselhos, jornalistas querendo entrevistas, mas as conversas que mais a tocaram foram com funcionários de diversos setores que se aproximaram para contar suas próprias histórias de recomeço. Senhora Clara, disse uma mulher de 50 anos, eu sou gerente de RH de uma multinacional. Depois de ouvir sua palestra, vou revisar nossos processos de contratação. Quantos talentos talvez estejamos perdendo por preconceito? Um jovem executivo se aproximou. Clara, meu pai é porteiro de um prédio comercial, mas tem formação em contabilidade. Há 10 anos não consegue emprego na área. Sua história me fez perceber que talvez eu possa ajudá-lo de uma forma diferente. Era exatamente o impacto que Clara esperava causar. Mais tarde naquela noite, Clara, Pedro e Marcelo jantaram juntos em um restaurante elegante para celebrar. A conversa fluía entre planos futuros, lembranças dos últimos meses e reflexões sobre como tudo havia mudado. Mãe, Pedro disse durante a sobremesa, hoje eu percebi uma coisa. Você não apenas reconstruiu sua carreira, você se tornou uma pessoa ainda melhor do que era antes de tudo desmoronar. Clara olhou para o filho, surpresa. Por que você acha isso? Porque antes, na França, você era competente e bem-sucedida, mas talvez um pouco distante da realidade de quem luta para sobreviver. Agora, você é competente, bem-sucedida e completamente conectada com a dificuldade das pessoas comuns. Pedro fez uma pausa. Você usa seu sucesso para ajudar os outros. Isso é muito mais poderoso. Marcelo assentiu. Pedro tem razão. Clara, você se tornou não apenas uma executiva excepcional, mas uma líder que entende a responsabilidade social de verdade. Clara sentiu os olhos marejarem de gratidão. Vocês dois são a razão pela qual eu consegui chegar até aqui. Pedro, você me deu propósito nos momentos mais difíceis. Marcelo, você me deu a oportunidade quando ninguém mais daria. E você, Marcelo, respondeu, transformou essa oportunidade em algo muito maior do que eu jamais imaginei ser possível. 2 meses depois, Clara estava em Paris, no escritório da Beauvais, associados, assinando um contrato para estabelecer uma joint venture permanente entre as duas empresas. A Guimarães Participações abriria escritório em Paris e a Beauvais estabeleceria operações permanentes no Brasil. Jean-Claude Belvat, agora com 71 anos, observava a assinatura com evidente satisfação. Clara, quando a conhecemos há 2 anos, sabíamos que estávamos na presença de alguém especial, mas nem imaginávamos que a senhora se tornaria uma das executivas mais respeitadas da América Latina. Monsieur Belvat, muito disso só foi possível graças à confiança que vocês depositaram em mim desde o primeiro momento. Philippe Beauvais acrescentou, Clara, em 2 anos, a senhora provou que o Brasil tem alguns dos melhores talentos empresariais do mundo.
Estamos ansiosos para expandir nossos investimentos no país. Quando Clara saiu do escritório da Belvais, ela caminhou pelas ruas de Paris, onde havia morado por 12 anos. Era estranho estar de volta, mas não como a refugiada quebrada que havia partido 4 anos antes. Ela estava voltando como uma executiva, respeitada, fechando negócios internacionais, representando o Brasil nos mais altos níveis corporativos. Ela passou pelo prédio onde morava com François, agora ocupado por outras pessoas. Sentiu uma pontada de nostalgia, mas não de tristeza. Era nostalgia pela pessoa jovem e ambiciosa que havia sido, mas também gratidão pela mulher mais sábia e forte que havia se tornado. Naquela noite, em seu hotel, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era François, ligando da prisão. Clara, eu vi as notícias sobre você. Estou impressionado com o que você conseguiu. Clara respirou fundo. François, o que você quer? Eu quero pedir desculpas por tudo, por ter destruído nossa vida, por ter colocado você e Pedro em uma situação impossível. Sua voz soou arrependida. E quero que você saiba que estou orgulhoso da forma como você reconstruiu tudo. Clara ficou em silêncio por um momento. Por 4 anos ela havia esperado por aquele pedido de desculpas. Agora que ele vinha, ela percebeu que não precisava mais dele. François, eu aceito suas desculpas, mas nossa vida juntos terminou há muito tempo. Espero que você encontre seu próprio caminho quando sair da prisão. Clara, posso perguntar uma coisa? Você é feliz agora? Clara olhou pela janela do hotel, vendo as luzes de Paris brilharem na noite. Eu sou mais feliz do que jamais fui, François. Eu descobri que sou muito mais forte do que imaginava. Quando desligou, Clara se sentiu completamente liberta do passado. François era apenas uma memória agora, uma lição aprendida, um capítulo encerrado. No voo de volta para São Paulo, Clara revisou os documentos do novo contrato e planejou os próximos passos da expansão internacional. A Guimarães Participações estava se tornando uma das principais consultoras da América Latina, com escritórios no Brasil, França e planos para abrir operações na Colômbia e Argentina. Mas, mais importante do que o crescimento empresarial, Clara sabia que havia encontrado seu verdadeiro propósito: usar seu sucesso para criar oportunidades para outros, quebrar preconceitos sobre o valor profissional e provar que segundas chances realmente existem. Quando o avião pousou em São Paulo, Pedro a esperava no aeroporto com um buquê de flores e um sorriso que iluminava todo o terminal. Mãe, bem-vinda de volta ao seu verdadeiro lar. Clara abraçou o filho, sentindo que finalmente havia encontrado não apenas sucesso profissional, mas paz interior. Ela havia passado de faxineira invisível a executiva internacional respeitada. Mas mais importante, havia se tornado um exemplo vivo de que a vida sempre oferece uma segunda chance a quem tem a coragem de tomar. Clara Cristina Beauchamp já não era a mulher que havia perdido tudo na França. Era a mulher que havia reconstruído tudo no Brasil e que agora estava pronta para conquistar o mundo de novo, mas desta vez em seus próprios termos, com sua própria força e com a sabedoria que só vem de quem já tocou o fundo do poço e encontrou forças para subir. A jornada de volta ao topo estava completa, e o futuro, pela primeira vez em anos, parecia infinitamente promissor.